Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui no dia 4 de agosto o fechamento do mês de julho e também comentarei as minhas perspectivas para o mês de agosto. Vem comigo! Então, aquele nosso disclaimer de sempre, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, então vamos lá. Eu gravei a última atualização no dia 15 de julho, né, tirei umas férias e estou voltando agora. Então eu vou comentar sobre o fechamento do mês de julho e também desse comportamento desses primeiros 3, 4 dias de agosto, ok? Bom, então o nosso conteúdo de hoje, eu vou falar sobre a situação de inflação e juros nos Estados Unidos, como é que estão as perspectivas para a recessão nos Estados Unidos, inflação e juros no Brasil e a decisão de ontem do Copom, renda fixa no Brasil, se vale a pena, como está o comportamento das commodities, o desempenho das bolsas americanas recentemente, saldo estrangeiro na B3, dólar e o comportamento do Ibov. Será que a gente está só num repique de alta ou a gente voltou para a tendência de alta? Então vamos lá. Então, primeiro assunto. Bom, então na semana passada o Fed subiu novamente 0,75, né? E hoje a gente tem essa taxa de juros nos Estados Unidos. A gente tem que recordar que há mais ou menos 6 meses atrás essa taxa era próximo de zero, tá? Já que depois eu vou comentar mais para frente, ontem o Copom subiu para 13,75, tá? Então, esse slide aqui eu sempre deixo ele, que eu venho mostrando desde o começo do ano, né? Que a inflação nos Estados Unidos e o aumento de juros seria o grande driver, né, para as economias mundiais. Não saiu ainda a inflação do mês de julho nos Estados Unidos e o que a gente está esperando é o pico, né? Esperava-se o pico ali para maio, junho, não aconteceu. Pode ser que aconteça agora em julho e isso pode ser um drive muito importante para as bolsas, né? E lembrando que o maior vilão da inflação mundo afora é o petróleo. Bom, como é que está a taxa de juros de 10 anos negociada na bolsa nos Estados Unidos? Lembrando que ela chegou a 3,50 em junho, caiu. Ontem, quando eu fiz esse slide, estava 2,80. Hoje, acabei de olhar, está 2,67. Então, assim, o mercado está baixando a taxa de juros futuros porque eles acreditam que pode ser que venha a recessão e o Fed não vai levar tanto a taxa de juros, tá? Bom, então a recessão ela é mais ou menos um consenso hoje no mercado financeiro, que ela vai acontecer nos Estados Unidos. Resta saber quando ela vai chegar e se ela vai ser uma recessão curta ou não, tá? O grande problema da recessão, isso eu já mostrei para vocês também, é que você acaba aumentando o desemprego, piora consumo, piora vendas, piora lucro das empresas, né? E você tem um valuation para baixo das ações. O que já aconteceu, né? As ações americanas têm caído fortemente nos últimos meses, apesar dessa recuperação recente nas últimas 3 semanas. Também já mostrei isso aqui várias vezes para vocês, uma apresentação do Larry Williams, que ele fala, né, que a recessão acontece quando essa linha azul é o juro americano do Fed, né? Ele começa a subir por causa da inflação, chega num ponto que ele para, na hora que ele recua, que vem a recessão, que aqui está em cinza. Foi assim nos últimos anos, tá? Então, o Larry Willis, ele sempre comentava que a recessão não viria agora, se ela chegasse, seria nos próximos meses, tá? Bom, vamos falar agora como que está aqui no Brasil, né? Já tinha comentado, né? Ontem o Copom subiu para 13,75 e será que terminou o fim do ciclo de alta, né? Segundo o comunicado de ontem, o Banco Central deixou aberto para alguma pequena alta residual em setembro.
O mais importante que eu tenho falado para vocês nos últimos 2 meses, que a gente está muito próximo do fim desse ciclo de alta. Olha aqui, em 2011 a gente teve um fim de ciclo de alta, em 2015 para 2016 também, e agora a gente está no novo ciclo de alta. Já mostrei para vocês que eu espero que na hora que chegar o pico do Banco Central, ele vai fazer um platô como aconteceu aqui em 2015. Ok? Bom, a inflação aqui no Brasil desacelerou bastante em julho pelo IPCA 15, a gente não tem o IPCA ainda de julho, tá? Em virtude da queda dos combustíveis e de outros fatores, e na minha opinião, né, eu peguei esse gráfico emprestado do Larry Williams aqui, mostrando o pico inflacionário nos Estados Unidos, que ainda não aconteceu. Aqui no Brasil, com certeza, na minha opinião e de vários analistas, já aconteceu. Isso é muito importante, porque se a inflação está cedendo, os juros estão próximos do fim do ciclo de alta. Renda fixa. Eu tenho mostrado para vocês, né, que a gente está num momento muito bom para investir em renda fixa, porque renda fixa que eu falo seria os títulos pré-fixados ou os vinculados à inflação, e isso acontece sempre quando a gente tem o fim do ciclo de alta com a perspectiva de queda. Tá? Aconteceu aqui e vai acontecer aqui. Tá? Por isso que eu acho que já venho falando para vocês desde maio que estava na hora da gente começar a aplicar. Não para aplicar hoje, para ganhar amanhã, depois da semana que vem. Para comprar os títulos agora, segurar aí por 12 a 24 meses, que a gente vai ter um ganho expressivo nos títulos pré-fixados e nos títulos vinculados à inflação. Então aqui, ó, por exemplo, 30 de junho a taxa estava em 12,83, em julho estressou, foi para mais de 13 e agora recuou. Ontem eu já peguei isso aqui para 12,50. Então está girando em torno de 12,50, 13%. Tá? Isso nas taxas pré-fixadas, ou seja, você vai comprar o título onde o Tesouro Direto vai te pagar essa taxa pré-fixada ao ano. Tá? Sempre lembrando, quando a gente teve o aumento de juros, os títulos caíram. Todo mundo que tem Tesouro Direto percebeu que nos últimos 12 meses você perdeu dinheiro no Tesouro Direto para quem tinha título comprado lá atrás e manteve esse título. Por quê? Aumento de juros, cai o preço dos títulos. Por que eu estou indicando? Indicando não. Por que eu comento que agora os preços devem aumentar? Porque os juros vão cair. Os juros caindo, os preços dos títulos vão aumentar. Tá? Por isso que eu vejo um bom momento para investir na renda fixa. E essa queda recente aqui, ó, de 13 para 12,53 aconteceu porque os juros futuros negociados na B3 caiu fortemente. Tá? Aqui está o ciclo, aquele ciclo de 2011, aquele ciclo pós 2016, e a gente vai ter uma queda aqui. Tá? O mais provável é isso, né? Gravei essa aula no meu canal, tá muito legal, onde eu comento que eu vejo um momento muito bom para a gente investir tanto em renda fixa como renda variável. Commodities. Os commodities vêm cedendo nas últimas semanas, eu comentei com vocês. O ouro teve um pequeno aumento. O ouro está mais ou menos estável dentro desses primeiros 7 meses, né? Vai lá em 1.800, volta para 1.700, em torno disso. O petróleo vem caindo, tá? Ontem eu marquei 97, hoje ele está sendo negociado a 94. E aquelas aberrações de previsões no mercado, né? O JP Morgan previu que o barril do petróleo poderia chegar a 380 e no dia seguinte o Citi fez uma previsão de 65. Ou seja, ninguém sabe porra nenhuma do que vai acontecer com o petróleo. O importante é que o petróleo subiu, chegou a 140 e vem recuando, e isso é muito bom para segurar a inflação mundo afora, tá? Isso eu tenho muito na minha cabeça, né, do Howard Marks, né, que ele fala, né, esqueça as previsões, né, não existe como prever corretamente o market timing, tá? Por isso que a gente tem que entender os ciclos econômicos e dos ativos. Por exemplo, para mim é claro que a gente está fazendo o pico da inflação no Brasil e o pico da Selic, e nos Estados Unidos o pico da inflação ainda não aconteceu e os juros por lá devem subir um pouco mais do que aqui. Ou seja, nós estamos na frente dos Estados Unidos.
A soja ficou estável nessas últimas 2, 3 semanas e o trigo também. O importante é que aquele estresse de commodities que a gente viu no primeiro semestre, em virtude do conflito na Ucrânia e de outros fatores, a gente vê que está acomodado. Obviamente vai continuar assim? Não dá para saber. Mas eu particularmente vejo graficamente e por notícias, né, que a tendência é essa estabilidade num preço ainda alto, mas aqueles overshooting de preço das commodities não deve acontecer. Bom, passemos então para o comportamento das bolsas americanas nas últimas semanas. Então fiz aqui uma pergunta, né? Será que ainda a bolsa americana está no bear market, né? Porque a gente entrou no bear market, aquilo que eu sempre já comentei com vocês, é uma queda superior a 20%, tanto a Nasdaq como a S&P tiveram, e por mais de 6 meses, tá? Mostrei esse slide há cerca de 3 semanas para você, que o Dow Jones estava entre essas duas faixas, essa faixa vermelha e essa faixa azul, que se a gente perdesse esse fundo, a gente continuaria em queda, mas se a gente rompesse esse topo aqui, a gente podia dar uma esticada. E o que foi que aconteceu? Ó, a faixa vermelha é aquela que está aqui, o índice subiu fortemente nas últimas semanas, tá? E vai encontrar aqui uma barreira nos 33 mil pontos, tá? Tinha mostrado também, esse aqui é um gráfico semanal, que nessa região do Dow Jones era uma região que nós teríamos pressão compradora, e isso realmente aconteceu, tá? Após aquele gráfico que eu coloquei, a bolsa subiu e percebam, ela está chegando nessa resistência de 33 mil, tá? O S&P, a gente também estava num zigue-zague tentando subir, a gente rompeu, tá? Subiu fortemente e aqui está encontrando essa resistência. A Nasdaq, a mesma coisa. Então, qual que é a minha visão para agosto das bolsas americanas? A gente está esticado na compra, o ideal é um recuo, e a gente precisa acompanhar esse recuo para a gente vai ver se a gente vai fazer um recuo fazendo um fundo mais alto e depois retomar a alta, ou a gente vai voltar para o bear market perdendo os fundos anteriores. Não dá para saber, tá? Olha aqui, as Nasdaq, apesar dessa recuperação recente, então, apesar dessa recuperação recente das Nasdaq, né, saiu aqui de menos de 11 mil pontos para quase 13, percebam, olha aqui o bear market que aconteceu desde novembro, né? Então a gente pode estar começando um novo ciclo de alta, tentar fazer um fundo um pouquinho mais alto e depois um topo mais alto, ou isso aqui pode ser só um bear market rally, que o pessoal fala, né, que é um repique de alta mais forte para depois voltar a cair. No final eu vou falar para vocês qual que é a minha opinião, tá? Eu particularmente acho que realmente a gente pode estar virando para alta, mas ainda é muito cedo. Não dá para descartar esse rally de alta dentro de um mercado de baixa. Se eu vejo oportunidade ou armadilha no mercado americano, eu venho comentando nos últimos 2 meses, eu comentava com vocês que por retrações de Fibonacci, eu via que essa faixa que a gente chegou em junho era atrativa, tanto no S&P, como no Nasdaq e também como no Dow Jones. E o que realmente aconteceu, né? Eu até mostrei para vocês, né, do livro do Warren Buffett, né, que a gente tem que ser contestador, né? Naquela época, em junho, estava todo mundo muito pessimista, né? E eu via que a gente tinha uma oportunidade naquele momento. Então a gente teve esse repique de alta. Eu vejo agora que a gente está num momento mais delicado, porque possivelmente a gente vai ter uma correção. Resta saber se é uma correção que vai fazer um fundo mais alto e depois retomar a alta, ou a gente vai voltar para o bear market. Isso não dá para falar. E aqui está nosso amigo Larry Williams. Ele publicou no dia 17 que as bolsas americanas estavam fazendo um fundo por volta daquele dia, e que realmente aconteceu, né? O Larry Williams, ele é muito bom
nessas previsões dele. Obviamente, nenhuma previsão é 100%. E aquilo que eu já marquei para você, né? O Howard Marks fala, ele é cético quanto ao market time, ou seja, não dá para a gente prever exatamente quando vai começar ou terminar um ciclo, né? Mas ele falou em maio e falou ontem no evento da XP que no patamar atual ele não vê o S&P nem muito caro e nem muito barato, né? E o mais importante, eu já tenho mostrado para vocês, é que no longo prazo, né, no prazo de décadas, as bolsas em geral sobem fortemente, tá? Então eu vejo oportunidade, não vejo. Se em junho eu comprei um pouquinho mais, né, eu já comecei a dar uma reduzida, porque essa alta que a gente teve nas últimas semanas, né, eu vejo uma correção, então eu fiz um pouquinho mais de caixa para a gente ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu dei muito peso na minha carteira às ações de valor, mas eu já vejo grandes oportunidades nas ações de crescimento, especialmente aquelas já mais estabelecidas, né? Aquelas de crescimento mais para o longo prazo, eu ainda vejo risco. Bom, saldo na B3, os estrangeiros após a retirada em abril e maio, eles voltaram, né? Principalmente aqui em junho. Julho foi menos, né? Mas eu acredito que aos poucos os estrangeiros estão voltando. O dólar subiu fortemente, né, nas últimas semanas, apesar da queda na semana passada, né? Eu tenho comentado com vocês, né, que eu vejo o dólar oscilando aí entre 5 e 5,50, né? Pode ser que ele extrapole, né, vá a 5,70 ou a 4,80, mas vai depender muito da eleição aqui no Brasil, tá? Então assim, por exemplo, só para mostrar, quando ele bateu agora 5,50, eu achei que era uma oportunidade de vender um pouco o dólar. Quando ele bateu agora 5,20 e poucos, eu achei que era oportunidade de recomprar. Então a gente vai ter que trabalhar no curto prazo. Para as pessoas que pensam apenas para proteção de carteira, eu acho que a gente tem que ter aí em torno de 5 a 10% da moeda americana para proteção da nossa carteira. Aqui eu já mostrei para vocês várias vezes, né, os motivos para a alta do dólar e os motivos para queda, tá? Eu acho que aqui o cenário político no Brasil pelas eleições e o aumento, a tendência de alta do dólar no mundo pode pressionar a moeda americana ficar ali próxima dos 5,50 até 5,70, tá? Não acredito que ela vá muito além de 5,70. O dólar index atingiu o maior patamar nos últimos 20 anos. Eu vinha mostrando isso para vocês, né? Chegou a 108 e agora está a 106. Lembrando que a próxima resistência do dólar ainda está em 120. Então, ou seja, a gente ainda tem um potencial de valorização, tá? Bom, para terminar, eu vou falar sobre do Ibovespa, curto prazo. A gente vai ver que a tendência atual é indefinida. Vou mostrar para vocês o porquê. Acho que as bolsas nos Estados Unidos ainda vão continuar ditando o ritmo aqui no Brasil, só que o fator eleições no Brasil vai começar a pesar muito no índice. Então, recordando, a gente perdeu os 100 mil pontos algumas semanas atrás e a gente deveria seguir em direção ao 93. A gente foi lá, não atingiu, ficou aqui abaixo dos 95, só que nas últimas 3 semanas a gente subiu fortemente. Inclusive, nessa semana a gente está subindo, como eu vou mostrar no Profit para vocês. Mostrei também que se a gente perdesse esse patamar de 93, o índice poderia cair fortemente. Isso não aconteceu. E aquilo lá, né? Suporte 93, o índice quase chegou lá. Alvo 103, nós atingimos na semana passada. E o Ibovespa está querendo romper esse alvo em 103 mil, já está sendo negociado em torno de 104, porém eu acho que está esticado e eu esperaria uma correção para os próximos dias. Lembrando aqui os próximos alvos do Ibovespa. Bom, a situação do ponto de vista fundamentalista, a gente tem muitas ações muito baratas na bolsa, né? Eu vejo grandes oportunidades, porém
o curto prazo segue muito desafiador. Por isso a gente tem que comprar com parcimônia e selecionar bem as ações. Tá? Aqui eu mostrei que isso aqui foi um gráfico feito pelo Bruce da Nord, né, ele mostrando que em geral o Ibovespa acompanha o EBITDA, que é o lucro operacional das empresas. Só que nos últimos meses isso tinha sido descolado. O normal é que o Ibovespa volte em direção aos lucros das empresas. Mais uma aula sobre fundamentalista que eu gravei no meu canal. Então, bolsa. Pensando no longo prazo, continuo vendo oportunidades, só que cuidado, o Bovespa está esticado no curtíssimo prazo e deve acontecer alguma correção nos próximos dias. Tá? Oportunidades eu vejo, não exagere, diversificação e é preciso selecionar as boas empresas. Lembrando que o preço de um ativo sempre depende do cenário macro, do setor da empresa e também dos números da empresa. Não adianta a empresa estar com números muito bons se o cenário macroeconômico está muito ruim, ela não vai subir. Tá? Para aqueles investidores de longo prazo, pense em ficar bastante com suas ações, compre bons ativos e permaneça por muito tempo com eles. Tá? Tem que ter paciência, só com a paciência que a gente vai ter bons lucros. Tá? Esses gráficos eu tenho mostrado para vocês, né, que a Bolsa Brasileira é muito dependente das commodities. Então, se as commodities sobem, o Ibovespa sobe. Tá? Esse aqui eu até coloquei um longo prazo, um gráfico feito pela Nord também, do Bruce. E aí eu vejo hoje muitas opiniões divergentes se as commodities vão continuar em alta. Tá? Eu acho que apesar dessa correção que a gente teve, que eu comentei para vocês, eu ainda vejo o preço das commodities em geral altos nos próximos meses e anos. Tá? E isso vai fazer com que a Bolsa Brasileira possa ter um desempenho acima da média. Bom, vou mostrar para vocês algumas coisas no Profit para a gente terminar. Bom, então o primeiro ativo que eu vou mostrar para vocês aqui é o gráfico diário do Dow Jones. Tá? Então aqui, ó, a gente fez um fundo meados de junho, subiu, fez um novo fundo mais alto que esse, tá? E quando a gente rompeu aqui, a gente entrou em tendência de alta nas bolsas americanas, tá? Que pode ser só um bear market rally, tá? Nós estamos muito próximo dessa linha vermelha e na minha expectativa que a gente recue e o ideal é que a gente faça um fundo mais alto que esse para depois subir e romper essa resistência. Se isso acontecer, se a gente romper essa faixa dos 33 mil pontos, eu vou ficar muito mais confortável com a possibilidade do retorno do bull market no Dow Jones, tá? E por conseguinte nas outras bolsas americanas. O dólar, né? Ele fez um fundo aqui no finalzinho de maio, né? Por volta de 4,70, subiu fortemente, bateu lá 5,50 e vem caindo nos últimos dias. Hoje está em torno de 5,27. É aquilo que eu falei para vocês, possivelmente ele vai ficar oscilando aqui nesse range, é um range grande, né? Entre 5,76 e 4,62. Eu particularmente não vejo o dólar extrapolando esses limites nesse ano, mas pode acontecer porque o dólar é um ativo difícil de prever. Por último, o Ibovespa. Olha lá. Veja que por que a tendência do Ibovespa ainda é indefinida. Bom, a gente fez um fundo mais baixo, olha aqui, um fundo mais baixo do que esse. Então isso aqui falaria a favor de uma tendência de baixa. Só que esse topo aqui, ó, nós já estamos com topo mais alto. Então a gente está com topos ascendentes e fundos descendentes. Então a tendência é indefinida. Tá? Eu acho que o Bovespa está esticado no curto prazo, mas ele tranquilamente pode continuar em alta até a faixa dos 112 mil pontos. Eu acho difícil isso acontecer agora, mas o cenário para mim melhor seria um recuo
desde que esse recuo a gente não faça um fundo maior que 94 mil pontos, o ideal seria em torno aqui dos 100 mil pontos, tá? Para depois a gente romper e buscar os 112 depois dos 121 mil pontos, tá? Bom, um resumo: curtíssimo prazo eu vejo correções nas bolsas americana e brasileira, para depois a gente saber se a gente está voltando para um bear market, ou seja, nós vamos fazer fundos mais baixos, ou a gente vai retomar o mercado de alta que aconteceu nos últimos anos. Não dá para saber. A minha impressão no dia 4 de agosto é que a gente tem uma chance real de estar voltando para essa tendência de alta. Vamos ver, né? Bom, peço para os meus amigos do canal que se inscrevam, que dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos, né? E até uma próxima. Muito obrigado.